sobre o câncer de próstata, né, que é o foco do Novembro Azul. Mas saber que o Novembro Azul ela é responsável e ela visa a saúde do homem, tá certo? O homem geralmente diferente da mulher, ela não tem ele geralmente é obsoleto para a sua saúde. Ele deixa para em segundo plano, ele não procura. Então esse mês de novembro, preocupamos com a saúde do homem em ênfase ao câncer de próstata. O câncer de próstata, ela tem, nesse mês de novembro, o dia 17 de novembro, que é o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata. Por isso que novembro foi o mês eleito para ser o alvo dessa campanha. Como falei, o Novembro Azul é uma campanha dirigida para a conscientização da saúde do homem com ênfase ao câncer de próstata. Onde iniciou o Novembro Azul? O Novembro Azul, essa campanha, ele iniciou na Austrália, em 2003, um grupo de amigos numa mesa de bar, deixaram seus bigodes crescerem e arrecadaram fundos em prol do câncer de próstata. A partir daí, a campanha foi se divulgando a nível mundial e várias entidades adotaram o bigode como um símbolo do câncer de próstata. O bigode em inglês chama moustache. Então, muitas entidades nacionais botam como Movember, que é o novembro com o bigode em inglês. O que é a próstata, né? A próstata é um órgão exclusivamente masculino, onde ele tem a função do sistema reprodutor masculino. Então a próstata, ela juntamente com esperma e os líquidos da vesícula seminal, eles produzem o líquido ejaculatório. Então ele tem uma função na reprodução masculina. Como eu falei, os líquidos produzidos pela próstata vão nutrir o espermatozoide, né? Você tem várias doenças relacionadas à próstata, não só o câncer. Você tem os processos inflamatórios, você tem um crescimento benigno da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, e o foco dessa palestra que é o crescimento maligno, que é o crescimento de um nódulo dentro da próstata, que é nada mais nada menos que o câncer de próstata. A hiperplasia prostática benigna, como eu falei anteriormente, é um crescimento benigno. Ela se dá a partir da idade de 45, 50 anos, onde esse crescimento vai dar sintomas urinários, certo? Então, como você vê nessa imagem, a próstata, quando ela cresce, ela faz um sistema de obstrução ao fluxo urinário. Com isso, você tem alguns sintomas associados à hiperplasia prostática, tais como jato fraco, um esforço para urinar, a sensação de esvaziamento, aquela sensação que o paciente me reclama, doutor, eu vou no banheiro, quando termino, parece que a minha bexiga está cheia ainda. Uma sensação de querer urinar e ter que ir urgentemente ao banheiro, não consegue nem segurar. E o aumento da frequência, aquele paciente que acorda 2, 3, 4 vezes à noite, hora em hora está indo ao banheiro, quer dizer, todos esses sintomas são associados à hiperplasia prostática. E na hiperplasia prostática você tem tratamento clínico e tratamento cirúrgico, tá certo? Hoje, muitas vezes, com as drogas que a gente consegue muitas vezes tratar o paciente de hiperplasia leve, moderada, com tratamento clínico, medicamentoso, e naqueles que não têm melhora clínica no tratamento medicamentoso são indicados cirurgias. O câncer de próstata, tá? A sua importância é o segundo mais frequente nos homens, certo? É o segundo tumor que mais mata e é cerca de 10% de todos os tumores entre homens e mulheres. A próstata ela é dividida em zonas, né? Você tem uma zona periférica, onde esse câncer de próstata é mais frequente.
E qual a importância de nós, urologistas, das sociedades internacionais, sociedades de oncologia, falar sobre a busca ativa, quer dizer, o rastreio do câncer de próstata? Porque o câncer de próstata, ele não dá sintomas. Muitas vezes o paciente que vem nos procura, faz o diagnóstico de câncer e ele pergunta, mas doutor, eu não sinto nada. E é esse algo que a gente quer. A gente quer o paciente na fase inicial, onde a gente vai ver mais posteriormente, a gente consegue atingir índices acima de 90% de chance de cura. Isso aqui é uma estimativa de 2018 do INCA, tá certo? Onde a estimativa era de quase 85 mil novos casos de câncer de próstata no ano. Ele iguala a mulher no câncer de mama. Então aqui mostrando exatamente a relação a próstata no homem com a mama na mulher. Então são dois cânceres que merecem destaque. Né? Sim, aqui falando só os dados, que assim, a estimativa são 70 mil novos casos por ano. Essa é a relação do câncer de próstata. Aqui é uma relação nossa da Liga, tá certo? Onde a gente tem exatamente a relação dos pacientes tratados na Liga e realmente se assemelha muito com os dados estatísticos nacionais, certo? 15% dos cânceres de próstata são tratados na Liga. Tem alguns dados que são assim, chocantes a gente saber que um câncer de próstata, quando você diagnostica na fase inicial, tem 90% de chance de cura. Porém, esses são os dados que a gente encontra hoje, que de 25% a 30% dos pacientes que a gente faz o diagnóstico de câncer de próstata, eles morrem do câncer de próstata. Por quê? Muitos casos são diagnosticados nas fases mais avançadas. 20% são diagnosticados na fase avançada de tratamento. Esses números são números estatísticos e falam que de cada 6 a 7 homens, certo? Um vai ter câncer de próstata. É um diagnóstico de câncer a cada 7 minutos e pelo menos um óbito a cada 40 minutos. Como falei anteriormente, qual a importância da gente fazer o rastreio? Porque quando você diagnostica os cânceres nas fases iniciais, a gente atinge chance de cura acima de 90%. É um câncer que não é possível prevenir. Quer dizer, um paciente que vem para mim, faz o exame, hoje está normal e eu dizer, pronto, eu estou bem, nunca mais vou ter câncer de próstata. Não, não é isso. A periodicidade de você fazer os exames e a avaliação, que eu vou falar mais posteriormente, anualmente, ou a cada 2 anos, ou a cada 3 anos, isso independente de cada paciente para paciente. E esse índice que cerca de quase 60% dos homens, eles não têm a rotina de um urologista. Quando a gente fala em rastreio, o que é o rastreio? É isso, eu divulgar aos pacientes homens que procuram um urologista para fazer o exame de rotina. Qual é o objetivo? O que eu quero com isso? Eu quero diminuir os pacientes de óbito, certo? Eu quero melhorar a qualidade de vida, que sabemos que pacientes quando têm uma fase mais avançada, geralmente eles têm dores, eles têm perda de peso, eles têm sangramento na urina, eles têm dores ósseas muito associadas, então é um paciente que tem uma qualidade de vida muito ruim. Tem relação também com pacientes mais avançados, com obstrução, não consegue urinar, tem que usar sonda, fazer cirurgias para desobstrução. E evitar os casos avançados, como são os tratamentos paliativos, quimioterapia, tratamento hormonal. No rastreio, qual é a população que a gente visa? Certo? Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, que nos guia e nos orienta, todo paciente, a partir dos 50 anos, ele tem que fazer exame periódico, tá certo? Quando esse paciente tem fatores de risco, esse rastreio, essa avaliação começa 5 anos antes, aos 45.
E quem são esses pacientes de fatores de risco? São pacientes que têm parentes de primeiro grau com câncer, certo? Pai, irmão, tio, até avô, com câncer de próstata. Pacientes da raça negra, estatisticamente, têm maiores cânceres de próstata do que os não negros, tá certo? E alguns pacientes obesos, tabagistas, que eles não têm um aumento do câncer de próstata direto, mas ele tem um aumento de câncer geral. Então esses pacientes também teriam que fazer uma avaliação mais precoce. É muito comum perguntar até que idade, doutor, eu tenho que fazer avaliação rotineira. A idade é muito difícil de estimar, mas a gente considera uma idade de mais ou menos 75 anos como idade-chave, ou pacientes que têm uma expectativa de vida mais de 10 anos. Então, esses pacientes sempre orientamos a fazer o exame rotineiro. E o que é o rastreio? O que a gente fala de rastreio? O que é que eu faço a avaliação do câncer de próstata? Então, o câncer de próstata ela é feito através do PSA, certo? Que é uma enzima colhida através de uma coleta sanguínea, e o toque retal, que é o quê? Um exame digital através do ânus, onde a gente toca a próstata e vê a sua superfície, para ver se ela tem alteração de nodulação, alteração de consistência. Isso dá muito informação ao urologista. E todo paciente pergunta, mas doutor, eu fiz o PSA, eu preciso fazer o toque? Logicamente, toda avaliação é individualizada. Tem pacientes que já fazem a avaliação rotineira, que às vezes a gente dispensa o toque 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, depende muito do seu valor do PSA. Mas é difícil um paciente ir para um urologista e não fazer pelo menos um toque de avaliação. E essa está importante, porque 20% dos cânceres de próstata tem PSA normal. Então, o conjunto PSA, toque retal, dá muita ideia e chega a atingir a acurácia em torno de 90% para a gente pensar no câncer de próstata. O que é o PSA? O PSA é uma enzima, como eu falei, uma glicoproteína produzida pela próstata, tá certo? Que ela tem uma facilitação na liquefação do sêmen. Então ela tem uma lise do córrego seminal, então ela tem uma função na reprodução masculina. Ela não altera só no câncer de próstata. Então tem outras alterações inflamatórias, principalmente crescimento de próstata, que pode alterar o PSA. Então, essa avaliação, essa anamnese com o urologista é importante, porque tem muitas alterações do PSA que são muito momentâneas. Então, uma coleta errada, um processo inflamatório, uma obstrução de uma sonda, uma manipulação cirúrgica, até medicações podem alterar esse PSA. O PSA ele tem um valor mais ou menos de referência que seria 4, tá certo? A sociedade internacional tem algumas sociedades que padronizam 3 como ponto de corte, e pacientes mais jovens às vezes 2,5. Mas assim, é muito relativo. Estatisticamente, pacientes que têm um PSA maior que 10 e um toque alterado, ele tem uma possibilidade, estatisticamente, de 95% de chance de um câncer de próstata. Então, a associação dos dois, né? Toque mais PSA. Quando o PSA é 10 e o toque é normal, essa probabilidade geralmente vai para 40%. Então, é sempre a importância da associação toque-PSA. E qual é o tempo? Assim, eu tenho que ir num urologista todo ano, ou a cada 2 anos. Pelos trabalhos que foram publicados, você pode fazer essa avaliação até em 3 anos, 4 anos. Depende, como disse, toda avaliação é individualizada. Aqui é só para ter uma noção. Então, pacientes entre 45 e 75 anos, com PSA normal e toque normal, pode fazer esse rastreio a cada anual ou a cada 2 anos. Pacientes que têm um PSA muito baixo, quer dizer, menor que 0,1, menor que 1, um toque normal,
Algumas sociedades recomendam até em 4 anos. Mas geralmente a 2 anos é suficiente. E o que vai levar um paciente com uma suspeita de câncer? Quer dizer, tem um PSA alterado ou tem um TOP alterado? Então, esses pacientes são os pacientes que a gente pensa na possibilidade de um câncer de próstata, tá certo? Então, esses pacientes, ou eles vão ser melhor avaliados por alguns exames, como uma ressonância de próstata, ou até mesmo uma biópsia de próstata, que é a biópsia que vai dar o diagnóstico definitivo da suspeita clínica. Aqui é só alguns parâmetros que a gente faz, que é para saber há quanto tempo a gente reavalia. Eu vou passar adiante. Então, o câncer de próstata, qual é a suspeita do câncer para o urologista? É quando você tem um toque alterado ou uma alteração no PSA. Como é que você faz o diagnóstico do câncer? Através da biópsia. O que é a biópsia? A biópsia, muitas vezes, é feita pelo ultrassom transretal, quer dizer, o radiologista, muitas vezes, faz um ultrassom pelo reto e, através de uma agulha, ele tira fragmentos dessa próstata para serem analisados. Então, através dessa biópsia, é que vai ter o diagnóstico definitivo ou a execução do diagnóstico. Seria exatamente essa agulha, onde ela perfura a próstata, pegando fragmentos para análise de estudo. Tendo o diagnóstico, muitos pacientes, mas e aí, doutor, vou ter que operar? Muita coisa mudou nos últimos anos do tratamento de próstata, tá certo? E um deles é até não fazer nada. Não é dar alta ao paciente, não. Foi detectado, foi visto que tem muitos cânceres de próstata de baixa agressividade. Então tem pacientes que hoje no consultório a gente vê muito, eu tenho bastante paciente que eu não estou acompanhando, não operei, não fiz radioterapia, não encaminhei para bloqueio hormonal, nada. Esses são pacientes que você faz vigilância, você está observando para tratar no momento certo. Por que isso? Foram vistos através de estudos que tem muito câncer e em acompanhamento esse câncer não vai trazer nenhum risco ao paciente. Por isso, essa modalidade também é realizada hoje em dia. A cirurgia, tá certo? Essa cirurgia que é a prostatectomia, ela pode ser feita através de várias técnicas, desde aberta, laparoscópica, até a nível de robótica. Radioterapia e o tratamento hormonal ou quimioterapia, que é mais preservar aos pacientes de um diagnóstico mais avançado, principalmente nas doenças metastáticas já. Então aqui é só para mostrar uma análise do estadiamento do câncer. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar esses pacientes no primeiro e no segundo grau, que são os pacientes que têm os estádios iniciais, que são uma possibilidade de cura muito alta. Quando a gente pega um paciente no estádio 4, quer dizer, uma doença já avançada, às vezes invade reto, invade regiões afins, são pacientes que nem cirurgia a gente consegue realizar mais. E a cirurgia, em outras palavras, é o quê? É uma remoção da próstata. Que a próstata está o quê? Ela está entre a bexiga e a uretra. A gente faz a remoção da próstata e faz uma anastomose, quer dizer, religa, faz uma sutura entre a bexiga e a uretra, recompondo esse trajeto urinário. Aqui é outro tipo de tratamento, que é uma braquiterapia. A radioterapia, tá certo? Tanto a radioterapia, a cirurgia, o bloqueio, todos os tratamentos são realizados na liga. E é isso. Eu acho que era mais ou menos uma análise, uma avaliação da indicação do tratamento, tá certo? Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas e se tiver perguntas, estou aqui para esclarecê-las. Pois bem, pessoal, nós agradecemos momentaneamente ao Dr. Eduardo, e abrimos para algumas perguntas de alguns que estão presentes aqui, ou alguém aí também, se a gente conseguir a pergunta,
mas principalmente quem está presente aqui no live, se tiver alguma pergunta a fazer. E eu já começaria com uma. Existe uma máxima que dizia assim, o risco, o perigo maior do câncer de próstata é porque ele é silencioso. Você não percebe que tem. Isso é verdadeiro ou existe algum sintoma que de repente alguém pode perceber? Um sintoma prático, uma coisa mais prática que a gente possa perceber e chamar a atenção para fazer um exame mais aprofundado. Não, realmente o câncer de próstata inicial ele é assintomático, não há sintoma algum. Muitas vezes o paciente tem uma hiperplasia prostática, que é um crescimento benigno da próstata, procura o urologista para fazer, porque está com sintomas urinários, e quando o urologista vai avaliar, tem um câncer incipiente também. Então muitas vezes são achados de avaliação. Mas o câncer de próstata inicial, ele é totalmente assintomático, silencioso. Certo, mas você chamou a atenção para ele, está com sintoma urinário. Que sintoma seria esse? Quando eu falei anteriormente da hiperplasia prostática, que tem uma próstata crescida, né, ela vai dar jato fraco, ardência para urinar, seriam sintomas de dificuldade de urinar. Paciente que acorda muitas vezes à noite para urinar, tem uma urgência, que é aquela vontade de urinar e tem que correr ao banheiro, tá certo? São pacientes que vão frequentemente ao banheiro, tanto de dia como à noite. São esses sintomas mais associados. Se alguém mais quiser fazer pergunta, tem que... Eu quero saber se, fazendo a cirurgia, existe o risco de ficar com impotência sexual. A pergunta, que também conhecida como dizimalice, fazendo após a cirurgia, tem risco do homem ficar impotente? E aí você há de convir que nós, seres doentes, temos esse medo. Certa vez já fica com muito medo. E, infelizmente, tem muita gente que tem esse medo. Existe esse mito. Não, não vou não, porque depois eu não vou ser mais homem. Existe isso? Vamos lá. A inervação do pênis, ela corre ao lado da próstata, tá certo? Então, quando você faz a remoção cirúrgica da próstata, você pode ter uma lesão ou uma apraxia desse nervo e ter realmente uma disfunção erétil. Nos casos iniciais do câncer, o tratamento é mais fácil de você fazer uma preservação nervosa. O que acontece? Nos casos mais avançados, geralmente o câncer invade esses nervos e você tem que fazer a remoção completa dos nervos sem preservação. Tem sim, a gente chama nem complicação, mas é evidente da cirurgia, tá certo? Você tem uma disfunção erétil. E essa disfunção erétil é muito comum nos 2 primeiros anos pós-cirúrgicos, com recuperação a partir do 2º ou 3º. Em torno de estudos falam de 30% a 50%. E isso depende da idade do paciente. Pacientes com disfunção erétil prévia, quer dizer, o paciente já tem uma dificuldade de ereção, vai ser submetido à cirurgia, a possibilidade, a probabilidade de ficar com disfunção erétil é muito maior. Pacientes com comorbidades, diabetes, tabagismo, também tem uma dificuldade maior de recuperação da função erétil, tá certo? E como eu falei, a idade também. Então o caso de você prevenir e fazer os exames é uma coisa até boa para uma necessidade de você conseguir. Exatamente. Exatamente. A prevenção ajuda. Ninguém está ouvindo tudo falando. Uma pergunta. Após a prostatectomia radical, existe o risco do câncer voltar? Tem algum risco? Tem. Ele está perguntando se após a cirurgia, o tratamento cirúrgico, tem o risco de o câncer voltar. Então, vamos lá. O câncer de próstata, ele, quando é operado, quando você faz a cirurgia, você tem um anatopatológico. Ele vai dizer o estadio anatopatológico que a gente avalia, que é o score de Gleason, certo? O Gleason, ele tem um fator prognóstico muito importante. Quando você vê na patologia Gleason 6 ou 7, é um prognóstico melhor. Geralmente os Gleasons mais avançados, 9 e 10, eles são mais agressivos. Então, eles são cânceres que geralmente têm a ter recidiva. Margem cirúrgica de comprometimento também influencia. E as metástases, né? Metástase linfonodal e metástases à distância. É tanto que quando a gente opera o paciente, a gente não dá alta. A gente faz acompanhamento rotineiro. E esse acompanhamento é através do PSA.
Quer dizer, qualquer indício de um aumento do PSA sugere alguma recidiva. Então, é possível, não é? Mas depende muito da agressividade do tumor. É porque eu fiz em 2017. Precisei fazer. Fez a cirurgia em 2017, mas provavelmente você faz acompanhamento de PSA pelo menos a cada 6 meses. Então, porque isso é um indício que está controlado. Ele perguntou aí a questão de agressão. Num período logo após, cai um pouco, mas depois volta normal. Exatamente. É estatístico, como diz, falam que está em 50% a 70% de melhora da agressão. Inicialmente é bem importante, com tendência a melhora a partir dos 2 anos principalmente. Pegando esse gancho aí, no caso da ereção, chegou a terapia, conduta, se faz, para melhorar isso? Sim, está perguntando com relação se existe algum tratamento para essa disfunção erétil. Sim, tanto o tratamento fisioterápico ajuda bastante na recuperação da função erétil e na recuperação da incontinência, e tratamento medicamentoso, quer dizer, a gente utiliza das drogas hoje em dia, utilizadas, com uma melhora muito importante da função erétil e a atividade sexual praticamente normal. A questão de prótese, o SUS fornece, porque tem a possibilidade de prótese peniana também. Bom, que é uma avaliação, quer dizer, você tem um paciente com disfunção erétil, geralmente tem que esperar 2 anos para essa função erétil recuperar. Não recuperou, a gente usou medicação, várias medicações a gente tem hoje em dia, altas doses de medicação, não melhorou. Você pode utilizar injeções intracavernosas, que é a injeção que você faz dentro do pênis. Às vezes é desconfortável, às vezes o paciente se adapta, depende de paciente para paciente. Não melhorou, ou o paciente está incomodado, a indicação é de prótese peniana. Tem alternativa, né? Tem. E a prótese é bastante utilizada dentro de consultório. Olha, gente, tem mais alguém aqui presente que está fazendo pergunta? Há uma pergunta aqui direto do amigo do Facebook, Luiz Henrique Dantas, que está assistindo, e está perguntando, doutor Carlos Eduardo, no seridó, qual o percentual de casos? Vocês têm algum dado assim? Não, estatisticamente relacionado só ao seridó, não tenho. Eu, particularmente, não tenho nenhum dado. Tem, mas o dado é relacionado à Liga e o INCA. É relacionado, assim, aqui no Rio Grande do Norte tem uma estatística semelhante à brasileira, que é exatamente, eu não tenho um número exato, mas se você entrar no INCA, ele vai dar toda a relação de câncer a câncer, dado a dado, órgão a órgão, realmente decorado eu não sei. Mais alguma pergunta? Tem uma ali. Quando é indicado para raspagem da próstata? Quando é indicado para? Raspagem da próstata. Quando eu falei aquele hiperplasia prostática benigna, quer dizer, o crescimento benigno da próstata, o tratamento é medicamentoso e o cirúrgico. O cirúrgico, um deles é esse, que é você fazer uma ressecção transuretral da próstata, que é popularmente raspagem. E você vai entrar com o aparelho pela uretra, vai na próstata e você faz uma abertura do canal urinário. Então ele está indicado nos pacientes com doença benigna. Tudo isso essas últimas perguntas aqui, ligadas à não prevenção, né? Não prevenindo, pode acontecer tudo isso, todas essas complicações aí. Mas aí, quando se previne, a possibilidade de evitar todo esse problema, então. A hiperplasia é uma doença benigna, ela não tem muita relação com a doença de próstata. Como diz, a doença o paciente não melhora, os sintomas não melhoram e você indica uma cirurgia. Mas a cirurgia dessa, especificamente da ressecção transuretral, tem as suas indicações específicas, não é só para o paciente que está prevenido, é diferente do câncer de próstata. A ultrassom. Ok, Felipe. A ultrassom da próstata não substitui. Não, a ultrassonografia substitui o toque não não altera, porque é o seguinte, para a ultrassonografia dar o diagnóstico de câncer, ele tem que ter um nódulo, e já foi visto que muitos nódulos à ultrassonografia são benignos.
E muitas alterações ao toque, a ultrassonografia não vê. A ultrassonografia funciona mais como parâmetro para tamanho e doença de hiperplasia de próstata, não como triagem de câncer de próstata. Tem... A ultrassom não é necessária ou não? Para triagem, não. De câncer, não. Geralmente a gente faz uma avaliação da ultrassonografia, mas pacientes que têm sintomas urinários, você quer avaliar tamanho de próstata, alteração de bexiga, resíduo urinário, mas para câncer, não. Então a saída ainda é É o toque. Hoje em dia, está sendo muito divulgado a nível internacional a ressonância de próstata. Então, a ressonância de próstata está sendo usada cada vez mais na propedêutica, na procura de alterações da próstata. Mas a ressonância é um exame muito caro para você fazer uso de rotina para todo mundo. E tem umas indicações bem precisas. Antes que apareça outra pergunta, só lembrar aqui para vocês que estão sintonizados com a gente, nós estamos transmitindo direto do Lions Clube de Caicó, com a presença de vários companheiros e companheiras aqui do Lions Clube de Caicó, e também da população em geral que está prestigiando aqui com o distanciamento necessário. Para vocês que não conhecem, que estão em outros lugares aí que não conhecem a sede do Lions Clube de Caicó, é bastante ampla, bem ventilada, sem maiores riscos por questão da pandemia. E a gente mesmo assim está se localizando aqui, todo mundo com o distanciamento necessário, é suficiente para que não haja nenhum problema, tá? Então, estamos transmitindo essa palestra sobre, dentro do Novembro Azul, sobre essa questão da próstata. Estamos aqui com a presença do Dr. Carlos Eduardo, que é médico da Liga, né, urologista da Liga Norte-Rio-Grandense contra o Câncer. A gente já agradece aqui a Liga com todo o coração, tanto a Liga quanto ao próprio Dr. Carlos Eduardo, por esse trabalho, a Liga por ceder, né, por trazer, por indicar, e ao senhor por essa disponibilidade de nos brindar com essas informações importantes, né? E aí, se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, a gente está aqui aberto para... Acho que tinha um amigo Renê, que tinha uma pergunta ali. Lá vem, Renê vem fazer a pergunta pessoalmente. Então, compartilhe com mais pessoas, avise pessoas por aí, está vendo uma palestra legal. Facebook, Instagram, do Lions Clube de Caicó. E a minha voz vai muito longe. Doutor, há 10 anos atrás, meu pai fez uma cirurgia de próstata. A dele era bem crescida. Foi retirada a próstata, fez a biópsia, não deu uma liga. Quando você mostrou aquele slide ali que corta, tira, depois une, né? Eu me lembrei da história. Ele agora tem 80 anos. Aí o médico pediu, o cardiologista pediu os exames e ele fez o PSA de alterado. Aí ele disse, como é que dá PSA se eu tirei a próstata, né? Aí a gente foi na liga, no colega seu lá, e ele disse, vamos pedir uma ultrassonografia para ver. Aí na ultrassonografia não mostra próstata. O médico laudou, não tem próstata, né? Aí ele olhou e disse, que tem, que o PSA de alterado, o doutor foi tirado. Para recortar a conversa, eu já conversei com o urologista que fez, ele disse, eu tirei total. Mas ele pediu novamente o PSA e deu alterado novamente. A pergunta é essa, isso é normal? Não é normal. Primeiro, a cirurgia de retirada total da próstata se dá para câncer. Entendeu? Quando o paciente tem uma suspeita de câncer, então a retirada total. Se o paciente tem uma próstata crescida e não tem sinais de câncer, você não retira a próstata toda. Você retira o tecido glandular aumentado. Então você tira o que está crescido e a próstata está lá, cápsula, tudo. Você tira um volume dela. Como falou, não deu câncer na época, tá certo? Mas muitas vezes a cápsula prostática ela permanece. Então todo paciente que faz uma cirurgia de doença benigna, hiperplasia prostática, ele precisa fazer acompanhamento para a rotina de câncer de próstata. Então tem que ser feito PSA, rotineiro e até toque também. Então ele tem que continuar. Tem. Mas aí a ultrassonografia feita agora não mostra mais uma coisa. Né? Então tem que ser reavaliado, porque pelo menos uma ressonância de próstata ele merece. Mas a dúvida era essa, ele deve continuar fazendo. Tem sim. Se o PSA deu alterado, tem que ser investigado. Tá, obrigado.
Galvão, tem uma pergunta de Ok. João, Vamos agradecer aqui o companheiro Renê, e tem uma pergunta aí. João Batista. Quando devo começar a avaliação para a detecção do câncer de próstata? Quando devo começar a avaliação para detectar câncer de próstata? A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todo paciente a partir dos 50 anos e pacientes que tenham fatores de risco aos 45, certo? Que fatores de risco seriam esses? Pacientes da raça negra e pacientes com parente de primeiro grau com câncer de próstata, quer dizer, pai, irmão, tio, avô, quer dizer, parente de primeiro grau. Doutor, a próstata ela começa a crescer acima de 50 anos, ela vai crescendo até quando? E qual a probabilidade desse crescimento chegar a quanto? A quantidade grande. Tá, ele está perguntando o crescimento vai até que idade. Não tem isso. A hiperplasia prostática ela é relativa do paciente ao paciente. Não é todo paciente que vai ter uma próstata crescida. Então tem pacientes no consultório com 50 anos com próstata que a gente já vai operar porque tem uma hiperplasia prostática. Tem paciente com 50 anos que já usa uma sonda porque não consegue urinar com crescimento. E tem pacientes de 80, 90 anos que nunca tem uma alteração da prostática. Então isso é relativo de paciente para paciente. Não tem esse indício. A próstata normal ela tem um volume mais ou menos de 20 gramas, que a gente mede por gramas, de 20 a 30 gramas, e já vi próstata de 300 gramas, 350, 400 gramas, quer dizer, é muito relativo. Vamos ter um certificado. Se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai caminhando para os sinais, para o encerramento da nossa palestra. A gente vai também entregar aqui o certificado ao Dr. Carlos Eduardo. Mas antes disso, eu pediria a ele que fizesse então a sua conclusão e deixasse uma mensagem para todos nós que estamos aqui presentes e para os amigos e amigas, principalmente para os homens, né, que estão nos assistindo aí, tanto no Facebook como no Instagram, ou lá no Instituto de Caicó. Então, que o Eduardo desse esse fechamento e deixasse a sua mensagem dentro desse Novembro Azul. Então, primeiro agradecer o convite, né? É sempre bom, importante a gente divulgar sobre a saúde do homem. O câncer de próstata é uma coisa que está aí. Eu acho que dificilmente alguém não conhece um parente, um amigo, um familiar que não teve já um câncer de próstata, que precisou ser tratado ou não. Então, a conscientização, quer dizer, se a informação ela é divulgada, quer dizer, você comentar com um amigo, um parente, e esse parente procurar, isso já é uma vitória. Quer dizer, a gente está procurando pacientes que tenham essa conscientização, principalmente os homens, né? Eu me incluo nele, todos os homens são difíceis de procurar, apesar de toda a informação, de tudo. Hoje em dia a gente vê ainda pacientes bem difíceis para fazer exame da avaliação prostática. Hoje mesmo peguei um paciente de uma idade mais avançada, com alterações, que disse que não ia fazer de jeito nenhum, que preferia morrer. Quer dizer, é difícil a gente, como médico, escutar isso, e a gente vai saber que o futuro mais próximo, ele está com dor, ele está sangrando, e já escutei também de pacientes dizer: doutor, se eu soubesse que eu ia ficar assim, eu teria feito o exame muito antes, quando foi indicado. Quer dizer, a gente não sabe o futuro, então prevenção é importante. É uma divulgação da Sociedade Brasileira de Urologia que nós apoiamos, tá certo? E eu acho importante ter essa divulgação. Muito obrigado.